Viver uma vida mais leve. Vamos falar do contrário primeiro? O que é viver uma vida com peso? Viver uma vida difícil? Viver uma vida pesada, gente, é aquela vida em que a pessoa se sente muito estressada, em que a pessoa se sente muito ansiosa, em que ela tem necessidade de controlar as coisas, em que ela não se permite desfrutar da vida, mas ela tem sim dificuldades com isso, tá? Então, viver uma vida pesada significa carregar um fardo que não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque você pode escolher se você quer ser leve ou se você quer ser pesado. Então, se eu posso escolher, por que eu vou ser pesada? Se eu posso escolher, não faz nenhum sentido eu querer algo que é ruim. Não faz nenhum sentido eu querer algo que me prejudica. E prejudica não só quem está ao meu redor, mas a mim também, tá? Principalmente nas minhas relações. Então, gente, uma vida pesada, uma pessoa que carrega comportamentos ruins, que torna a vida dela pesada, o que ela faz? Geralmente, ela problematiza as situações. É muito dramática, ela se faz muito de vítima. Então, é uma pessoa que tudo para ela tem um peso maior. Tudo para ela é mais difícil. Entende? É como se fosse mais difícil do que para os outros. Claro que essa é a forma dela de enxergar a vida, lógico, mas também ela precisa perceber que ela tem prejuízos com isso. Eu sempre trabalhei para empresas, tá? Sempre trabalhei. Eu trabalhei por 13 anos como empregada. Faz muito pouco tempo que eu não trabalho como empregada, né? Que eu trabalho apenas no consultório. Mas eu sempre trabalhei como empregada. E eu, de certa forma, me envolvia muito nas situações. Eu sempre fui muito participativa, eu sempre estive muito presente em tudo. Eu sou essa pessoa que gosta de interagir, né? Então, o que acontecia? Eu estava envolvida nas coisas boas e estava envolvida também nas situações difíceis, nas situações ruins. Eu não me considero uma pessoa pesada, eu me considero uma pessoa leve. Porém, muitas das vezes eu tinha alguns comportamentos que acabavam pesando a mim mesma, pesando as outras pessoas que estão à minha volta, e eu não conseguia fazer aquilo que era necessário. Eu me estressava muito com as situações. Entende? Isso era difícil para mim, era difícil de controlar, era difícil quando você se estressa fora, é difícil você não trazer isso para dentro da sua casa, entende? Então, o que acontece? Eu percebi que, ao invés de escolher as batalhas que eu queria, ao invés de escolher aquelas batalhas que valiam a pena travar, eu entrava em todas as batalhas. Então, tinha uma situação para resolver, eu estava lá. Tinha uma coisa que precisava melhorar, eu estava lá. Tinha alguma situação que, enfim, eu poderia ajudar, eu estava lá. Eu acabava ficando muito envolvida com tudo e isso me atrapalhava. Isso atrapalhava, vamos dizer assim, a minha leveza da vida, entende? E isso me estressava tanto, gente, a ponto de muitos dias eu ficar com a pálpebra do meu olho tremendo de tanto estresse, né? A ponto de eu ter refluxo, a ponto de ter gastrite. Tudo por conta do estresse. Isso não estava fazendo mal só para quem estava à minha volta, isso estava fazendo mal para mim também. Isso estava fazendo mal para mim. E eu cheguei à conclusão do seguinte: eu estou me envolvendo em várias coisas, ok, eu ajudo muito, porque eu sempre fui essa pessoa de participar muito, só que não está sendo benéfico para a pessoa que mais importa, para mim. Será que essa é uma vida que vale a pena? Será que essa é uma vida que eu quero viver, que eu quero manter? E aí eu cheguei à conclusão que estava custando minha saúde, eu cheguei à conclusão que eu não estava tendo o desempenho que eu gostaria no meu trabalho também, e em casa, sabe, com meu marido, eu não estava dando a ele a atenção que eu gostaria de dar. Tudo porque eu não estava escolhendo as batalhas que eu queria enfrentar. Eu estava entrando em todas as batalhas. Todas, sabe? Se tinha alguma coisa para ajudar, eu estava junto. Se precisava de alguém para, enfim, falar com o cliente, era eu que ia. Ah, precisava não sei o que, era eu. Eu sempre estava me colocando à disposição. O que foi muito bom para o meu crescimento profissional. Só que, de certa forma, estava me atrapalhando pessoalmente. E quando a gente começa a ter perdas, né? Quando isso começa a atrapalhar, a gente precisa parar, ter maturidade de rever, sabe? De parar e pensar assim, poxa, será que isso está sendo tão bom assim? Será que isso está sendo tão benéfico? Então, esse é o pensamento que eu quero trazer aqui para vocês. Talvez, no seu trabalho, você seja essa pessoa que quer se envolver em tudo, que quer ajudar em tudo, e lá é muito bom, você tem um crescimento bacana, você tem um reconhecimento bacana, que era o que me acontecia. Só que isso leva muito estresse para sua casa.
Isso leva muito estresse para sua vida. Você sai, você se sente lá consumida, sabe? Isso é ruim, isso tá te fazendo mal. Será que isso é positivo? Ou será que se você escolhesse as batalhas que você quer travar, será que se você diminuísse um pouquinho o ritmo, ia ser mais saudável? Você ia ser mais leve, entende? Porque teve um dia que eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje, e falei de uma coisa, e falei de outra coisa, e falei de outra coisa. E eu tinha sido um dia de trabalho tumultuado, né? E aí meu marido virou pra mim e falou assim: você não vai parar de reclamar, não? Olha só. E aquilo me deu assim um choque, sabe? Eu, meu Deus, me deu um choque, me deu um estalo assim. Poxa, eu não queria levar isso pra ele, eu não queria levar minhas questões pra ele, as minhas dificuldades pra ele. Eu queria que nosso relacionamento fosse bom, fosse leve, fosse tranquilo. Entendeu? Então, começou a me prejudicar. E aí eu tive que parar para pensar. Está valendo a pena? Quando você parar para pensar em alguns comportamentos, seja muito sincera com você mesma. Além de ser muito sincera comigo, eu comecei a pontuar. Tá me fazendo mal nisso, tá me fazendo bem nisso. Tá me fazendo mal naquilo, tá me fazendo bem naquilo. E a lista de pontos negativos estava muito maior do que a lista de pontos positivos. Ou seja, o que eu estava ganhando era pouco em relação ao que eu estava perdendo. E quando você parar para pensar e você chegar à conclusão que o que você está fazendo está te prejudicando mais do que te beneficiando, é hora de você, se você já tem essa resposta, é hora de você mudar de comportamento, mudar de posição. Não é isso que eu quero para minha vida, não está sendo bom para mim. Eu prefiro 1000 vezes dar uma diminuída no ritmo e ter mais saúde. Dar uma diminuída no ritmo, ter um relacionamento melhor, conseguir fazer coisas que eu quero, enfim, e tocando a sua vida, né? Esses comportamentos, uma pessoa estressada, uma pessoa que se faz muito de vítima, tudo ela espera que o outro fale para ela espera que o outro ajude, tudo ela coloca como se ela estivesse perdendo, como se o mundo estivesse conspirando contra ela. Esses comportamentos não são comportamentos bons. Isso afasta as pessoas de você. Tem pessoas que gostam de se sentir coitadas. E talvez você esteja me assistindo e falando assim: Flávia, eu não gosto disso. Isso não é bom para mim. Mas por que então que você fica falando que só você que tem azar? Por que você fica falando que tudo de ruim acontece para você? Por que alguém tem uma atitude com você, você fala que a pessoa não te ama? Você está se fazendo de coitada. Você pode até não admitir isso, mas você está se fazendo. Isso não é bom, isso te pesa, isso pesa a outra pessoa também que está convivendo com você. Qual o comportamento que é de uma pessoa pesada? Drama. O drama é o comportamento de uma pessoa pesada. Sabe aquela pessoa dramática? Tudo eu vou morrer. Nossa, isso daqui vai me fazer muito mal. Eu não sei se eu vou passar por essa situação. Não sei se eu vou estar bem depois disso, disso, disso. E aqui, gente, eu aposto que tem gente se identificando. Porque o drama é uma coisa que a gente faz sem nem perceber. Enxergar que eu não vou sobreviver depois de uma situação difícil pesa a minha vida. Enxergar que é mais difícil para mim do que para outra pessoa pesa a minha vida. E tudo é perspectiva, uma questão de como você vê a vida. Tudo é uma questão de o que você faz com aquilo que você vê. Entende? Então eu preciso que você perceba o seguinte: mudar está ao seu alcance. Se você quiser, você pode mudar. Você enxerga de uma forma pessimista, você enxerga a vida com vitimismo, com drama, você enxerga a vida de uma forma pesada, está ao seu alcance mudar. Isso é ruim também para quem tá em volta, tá? E o que vocês querem? Vocês querem ter relações boas ou vocês querem ter relações ruins? Vocês querem que as pessoas gostem de estar com vocês ou vocês querem que as pessoas se esquivem de vocês? Que elas saiam fora de vocês? Nossa, fulana é muito pesada, tóxica, difícil de conviver, não quero isso para mim, não. Se você não enxergar motivos para mudar por você, mude pelos outros. Pensa aí agora, pensa aí, faça esse exercício comigo de pensar, de enxergar. Como é conviver com essa pessoa na sua família? Com uma pessoa dramática, com uma pessoa que se faz de vítima, com uma pessoa pesada? Como é que é? Aquela tia chata, difícil de lidar, como é que é? É bom? As pessoas querem estar perto dela? As pessoas querem ajudar a ela? Querem se envolver, se colocar à disposição? Não, né? Então, olha só o tanto de coisa que você está perdendo por ser assim. Olha só como seu relacionamento pode estar perdendo qualidade por você ser assim. Gente, isso não é bom. Eu sei que vira e mexe a gente faz um draminha ali de vez em quando, escapole, ok, mas não tenham isso como regra de vida. Até porque se você dramatizar em toda situação, você vai enxergar sempre o lado negativo das coisas, você vai ser sempre pessimista. Ao invés de enxergar as coisas com positividade, nossa, eu vou sair dessa situação, isso vai ser bom para mim, isso vai me dar crescimento, com o tempo isso vai me ajudar, isso vai me fortalecer,
você enxerga que você está perdendo. E quem tem ânimo para viver uma vida onde enxerga que só está perdendo? Você vai viver depressiva, você vai viver chateada, angustiada. Depressiva não no sentido de um transtorno de depressão, tá? Mas uma pessoa com um humor mais deprimido, uma pessoa mais triste, sabe? Aquela pessoa pesada. Outra coisa que eu lembrei aqui, tá? Coisa de família isso. Tem gente que só fala, só dá notícia ruim, só fala de coisa ruim. Sabe aquela pessoa que você chega perto, parece que você vai se contaminar de tanta coisa ruim que essa pessoa fala? Pois é, você quer ser essa pessoa? Você gostaria que as pessoas te enxergassem desse jeito? Então, se não for para mudar por você, mude pelo outro. Se não for para mudar porque você entende que vai fazer bem para sua vida, mude porque o outro não vai querer ficar perto de você. Mude porque você não vai ser uma companhia agradável. Mude porque você vai perder qualidade nos seus relacionamentos. Então, agora que a gente falou de uma pessoa pesada, vamos falar de uma pessoa leve? Eu listei algumas coisas que eu acho importantes, tá? Para que uma pessoa tenha mais leveza de vida e eu quero trazer algumas dessas coisas aqui para vocês. Em primeiro lugar, para mim, ter uma vida mais leve é levar as coisas com mais bom humor. Flávia, mas eu posso escolher qual vai ser o meu humor? Olha só, você não pode escolher o que vai te acontecer na vida, mas você pode escolher como vai lidar com isso. Você não pode escolher as situações que vão te acontecer. Vão ter imprevisto, vão ter situações ruins, vão ter fatalidades, mas a forma como você vai lidar com essas situações, você pode escolher. Percebi que eu tô meio mal-humorada, que eu tô chata, que eu tô, enfim, com um humor diferente hoje. Fica um pouquinho sozinha, se conecta com você mesma, sabe? Dá uma parada, dá uma descansada, dá uma respirada. Eu costumo fazer uma coisa que eu gosto muito quando eu tô mais triste, quando eu tô mais pesada, assim, que é fazer uma aulinha de yoga. Tá? Eu faço pelo YouTube mesmo, eu coloco lá aula de yoga. Gente, funciona muito para mim. Aqueles exercícios assim de respiração, aquilo me deixa tão leve que quando acaba nem parece mais a mesma pessoa. É uma dica que eu quero dar, tá? Para vocês. Não significa que você vai escolher tudo que você vai viver. Não, muita coisa vai ser difícil mesmo. E tá tudo bem, tá ok, tá? Mas você pode escolher levar as coisas com mais leveza. Então, percebeu que não tá bem? Se retira. Não fica dando patada nos outros. Gente, a pior coisa do mundo é uma pessoa que não tá bem e fica dando patada em quem tá perto. Tem um momentinho pra você, fica tranquilinha, você e você mesmo, faz uma aulinha de yoga, umas respirações, sei lá, medita, põe música, dorme, não sei. Mas se você puder, se você estiver num ambiente, por exemplo, da sua casa que der pra você fazer isso, escolha primeiro resolver o que tá ruim, para depois estar perto de outras pessoas, tá? Então, o primeiro ponto para ser uma pessoa mais leve é o bom humor. De novo, vou repetir, você não pode escolher o que pode te acontecer, mas você pode escolher como reagir a essa situação. Tudo bem num primeiro momento você ficar impactado, tudo bem você ficar estressado, tudo bem você ficar ali mal, mas parando para pensar, você tem possibilidade de mudar isso, de reparar isso. Segundo, uma pessoa mais leve não se vitimiza. Não se vitimiza. Então, ela entende que o que aconteceu na vida dela foi uma causa ou consequência ou foi uma fatalidade. E se ela foi vítima em algum momento, ok. O que é ser vítima? Ser vítima é participar de uma situação onde você não gostaria de estar, onde você foi obrigado. Então, por exemplo, chega aqui uma pessoa, coloca uma arma na minha cabeça. Eu sou uma vítima. Ok, mas essa pessoa saiu de perto de mim. Eu posso escolher se eu quero me vitimizar ou não. Essa pessoa já não está, eu já não estou mais em perigo. Eu posso escolher se eu quero me vitimizar ou não. Entendeu? Então eu posso ser vítima, mas eu posso não me vitimizar. Eu posso ser vítima e encarar aquela situação. Cara, isso aqui, infelizmente, aconteceu comigo, mas é a vida acontecendo, acontece com outras pessoas também. Não é só comigo. Isso não é uma exclusividade minha. Situações difíceis acontecem para todo mundo, não só para mim. O terceiro ponto de uma pessoa leve, o terceiro comportamento de uma pessoa leve é que ela sabe o que faz bem para ela. Ou seja, ela se conhece. O que é bom para mim? Por exemplo, lembra que eu falei agorinha? Quando eu não tô muito legal, uma coisinha que eu gosto de fazer é um exercício de respiração, é uma yoga, eu coloco no YouTube. Se eu acordo meio borocochô, eu assim, gosto de fazer, ainda mais agora que eu tô fazendo exercício pela manhã. Às vezes eu já emendo logo uma aulinha. Coisa, gente, que eu busco no YouTube, tá? Eu não tenho um professor de yoga pra mim, não, um personal de yoga, não tenho. É uma coisa assim, um vídeo de 10, 15 minutinhos, sabe? Mas que a gente faz uns exercícios de respiração que acalmam a gente, ok?
Então, ali eu tenho oportunidade, ali eu tenho possibilidade de respirar, de estar no momento presente, de estar com minha atenção agora e mais centrada em mim. Então, ela sabe o que faz bem para ela. Eu sei que isso é uma coisa que me faz bem. Sabe uma outra coisa que eu sei que me faz muito bem? Um chazinho. Eu sou dessa vibe, vocês estão percebendo, né? Gente, às vezes eu me sinto mal também. Às vezes eu me sinto triste também. E eu vou me acolher. Teve dia já de eu não querer sair de casa e eu passar o sábado inteiro eu sozinha no meu sábado. Ah, meu marido foi pra praia, fez isso, foi jogar o futebol dele que ele gosta, e de tarde saiu, foi, enfim, se encontrar com alguém, com os amigos. E eu ali em casa, quietinha, assistindo um filme, comendo uma pipoca, tomando um chazinho. Eu sei o que faz bem pra mim. E às vezes eu preciso desse acolhimento gostoso, sabe? Às vezes eu preciso olhar para mim mesma e enxergar aquilo que eu tô precisando. E você? Você sabe do que você precisa? Ou não? Você não percebe as suas necessidades. Quando você começa a olhar mais para você, quando você começa a pensar um pouquinho mais, você começa a enxergar o que te faz bem. E é óbvio que se você sabe o que te faz bem, você vai querer, você vai escolher o que te faz bem. Você não vai escolher estar em um ambiente ruim, você não vai escolher uma situação ruim, você vai escolher aquilo que te faz bem, você vai dar prioridade a isso. O quarto comportamento de uma pessoa mais leve é que ela cultiva bons relacionamentos. Ou seja, por ela saber o que faz bem para ela, ela não fica em relacionamentos que são ruins. Ela não fica onde ela percebe que tá fazendo mal para ela. Sabe aquele ambiente tóxico, aquele ambiente ruim, aquele ambiente difícil? Por exemplo, pessoas que vivem em relacionamentos abusivos. Elas não se conhecem, elas não sabem o que faz bem para elas e elas não vivem uma vida leve. Então, estar em um relacionamento abusivo já significa que você não tem leveza de vida. Porque um relacionamento abusivo é uma gangorra emocional. Uma hora você tá bem, outra hora você tá muito mal. Na outra hora você tá muito bem, e daqui a pouco tá mal de novo. Então, quer dizer, essa pessoa não é leve, ela é pesada. Sem contar, gente, que ela se sente manipulada, se sente mal, e ela sabe que o outro aqui está no controle de toda a situação. Isso faz mal para ela. Isso faz mal. Ela não tem escolha. Na verdade, a escolha dela é sair desse relacionamento, né? Essa é a única escolha que ela tem. Porque dentro do relacionamento, o outro faz de tudo para que ela não tenha escolha. Pessoas leves cultivam bons relacionamentos. Dá uma pensada. Se você tá em dúvida, será que eu sou leve? Será que eu não sou leve? Para pensar. Você leva a vida com bom humor? Você não se vitimiza? Você sabe o que te faz bem? Seus relacionamentos, como é que eles são? Me fala sobre as pessoas que você anda. Me fala sobre as pessoas com quem você tá ali perto. A gente já vai começar a sentir se sua vida é leve ou não de acordo com isso. Ponto 5. Quinto comportamento de uma pessoa mais leve. Ela não carrega responsabilidades de outras pessoas. Vocês já viram aquelas mães que têm filhos grandes, têm filhos adultos, mas continuam se preocupando com os filhos como se eles fossem uma criancinha? Ou seja, ela pega para ela as responsabilidades da criança. Ao invés de deixar, da criança não, né, do adulto, do filho, ao invés de deixar o filho tomar as decisões dele, ao invés de deixar o filho assumir a vida dele, elas fazem isso. É muito difícil para essa mãe ter leveza. Sabe por quê? Porque ela tem os problemas dela para gerenciar, ela tem a vida dela para gerenciar e ela ainda se preocupa em gerenciar a vida de outra pessoa. Só a nossa vida, será que não é o suficiente? Por que raios que a gente quer ficar gerenciando a vida dos outros? Por que eu quero ficar gerenciando os compromissos do meu marido? O que ele tem para fazer hoje? Se ele já olhou tal coisa, se ele já respondeu tal cliente? Se ele botou o despertador ou não. Por que a gente tem essa mania de querer controlar as coisas? Por que a gente tem essa mania de querer se envolver no que é do outro? E aqui, gente, falei de marido e de filho, mas aqui vale irmão, aqui vale tio, aqui vale vó, aqui vale qualquer pessoa, colegas de trabalho, pessoas que são subordinadas a você. Por que raios você quer controlar a vida dos outros? Assumir responsabilidades que não são suas. Isso torna a sua vida pesada. Porque você quem está escolhendo carregar um fardo que não é seu. Se você está escolhendo fazer o quê? Pensa nisso. Será que você tem vivido a sua vida ou você tem vivido a vida dos outros? Será que você tem feito coisas por você ou pelos outros? Dá uma pensadinha aí. Sexto comportamento de uma pessoa leve. Ela aceita o fato de que ela não pode controlar tudo. Então, quer dizer, ela entende que ela não pode, não é papel dela, não faz bem para ela. Tá bem relacionado ao anterior, né? Ela entende que não dá para controlar tudo, nem tudo vai ser da forma como ela quer e tudo bem, tá ok. Tem coisas, gente, que não posso fazer nada. Tem coisas que eu posso influenciar, tem coisas que eu posso resolver e tem coisas que eu não posso fazer nada.
tem situações que não é para mim, entende? Então você precisa ter essa percepção. O que é para mim? O que não é para mim? O que é meu? O que é do outro? O que eu preciso aceitar? O que eu preciso aceitar? Tem pessoas que não aceitam. Olha só, gente, que triste isso. Eu escuto isso dos meus pacientes, né? No consultório. Tem pessoas que não aceitam o jeito do outro. Eu não aceito a minha esposa ser desorganizada. Eu não aceito o meu marido ser controlador. Você não pode mudar o outro, você só pode mudar você mesma. Você não pode fazer nada, absolutamente nada com relação ao outro. A única coisa que você pode fazer é dar um feedback. Olha só, não tá legal, você tá fazendo isso, eu não tô gostando, não tá sendo bom. E se a pessoa escolhe que ela não quer mudar, a opção é sua de continuar na relação ou não. Então, para de querer ficar controlando o outro, para de querer ficar mudando as características do outro. Se ele não quiser mudar, você já deu o feedback, você já falou, ele não quis mudar, a opção é sua. Ou você aceita isso ou você sai do relacionamento. O que você quer pra você? Você quer ficar se estressando? Você quer ficar sendo a chata? Porque o que o outro fala é isso. Nossa, minha esposa é chata. Nossa, fulano é chato. Minha irmã é chata. Entende? Quer manipular tudo, quer controlar tudo, quer tudo do jeito dela. Não aceita se uma coisinha sai do lugar. E eu aposto que você não quer que a outra pessoa pense isso de você. Mas você tá sendo pesada, invasiva e é difícil lidar com uma pessoa assim. É difícil conviver com uma pessoa assim. Então, o sexto ponto é que essa pessoa sabe que ela não pode controlar tudo. Não pode. E se não pode, então, vou viver leve, né? Vou viver minha vida, né? Já que eu não posso controlar o outro. Gente, isso é tão legal, sabe por quê? Traz uma autorresponsabilidade. Você volta pro centro, você volta pro eixo, sabe? Tipo assim, é com a minha vida que eu tenho que me preocupar. Às vezes eu tô me preocupando com a vida do outro e, ó, minha vida não tá nem andando. E as pessoas não estão nem aí pra mim. Minha vida tá, assim, ao léu, sabe? Então, presta atenção se você não tá perdendo tempo demais com a vida do outro e deixando sua vida passar. O que você tá fazendo por você? O que você tá fazendo pra você? Quais são as suas ações que você pode controlar? Quais são os seus comportamentos que você pode controlar? Você tá querendo controlar dos outros e não olha pra você. Presta atenção nisso, hein? O sétimo e último ponto, tá bom? Essas pessoas, elas não sentem necessidade de agradar os outros. Gente, isso é libertador. Quando você pode ser você mesma, quando você pode falar da forma que você entende que é necessária, sem desrespeitar ninguém, claro, né? Tô falando aqui, gente, de uma coisa normal. Mas quando você pode ser você mesma, quando você pode ter liberdade, como isso é bom. Como isso é bom não sentir que precisa agradar a outra pessoa. Como é pesado quando a gente tem essa responsabilidade de agradar o outro. Como é difícil. E como às vezes é doído, porque você faz aquilo que a outra pessoa imagina que é bom. E às vezes a outra pessoa não tá nem aí pra você e você tá fazendo à toa. Pensa no quanto de prejuízo isso pode te trazer. Pensa no quanto isso pode ser ruim pra sua vida. Não é bom nem estar com essa pessoa que só quer viver agradando, porque também se frustra por qualquer coisa. E não é bom ser essa pessoa e carregar esse peso. Sabe? Viver sem medo de julgamentos é libertador. Tem pessoas que vão gostar de você exatamente pelo que você é, assim como tem pessoas que não vão gostar de você exatamente pelo que você é. Pra que carregar essa necessidade de agradar o outro? Pra que viver nesse peso? Pra que viver nessa situação? Pra que trazer essa responsabilidade que não é sua? Você é livre pra ser quem você é. Você pode fazer aquilo que você entende que é necessário. Viver sem se preocupar com isso é libertador. Tem mais um ponto que é extremamente importante e está bem relacionado com esse sétimo, que é saber dizer não. Saber falar, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, isso aqui não tá bom para mim, eu não tô gostando, isso te faz um bem. Saber dizer não é tão bom, é tão libertador, te dá tanta paz. Eu não quero, eu não gosto, eu não vou, isso não é bom para mim, não tô afim. Não posso agora. Às vezes você até quer, mas não posso. E sentir a liberdade de falar isso, gente, ter leveza a ponto de falar isso sem se preocupar em agradar os outros, sem se preocupar com o julgamento do outro, significa que você ou é uma pessoa madura ou está caminhando para a maturidade, sabe? Significa que você entendeu qual é seu papel, qual é o papel do outro e você tá ali exatamente para fazer o seu papel. Você não tá ali para agradar outras pessoas. Você tá ali por causa de você. Você está vivendo sua vida. E isso é muito bom. Então, isso significa que você tem mais responsabilidade com você mesmo do que obrigação de agradar o outro. E isso é maravilhoso. Viver uma vida leve é uma escolha. Tem pessoas que passaram por situações difíceis, passaram por situações ruins e mesmo assim elas escolheram
ter uma vida leve. Tem pessoas que carregam traumas, que carregam perdas, que carregam dores, que assim, eu não posso nem imaginar. Eu de verdade não consigo nem imaginar. Mas ter leveza, apesar de tudo isso, é uma escolha dela. Isso não é algo que a gente pode fazer por ninguém. A própria pessoa precisa escolher. Eu não quero mais viver essa vida pesada. Eu não quero mais ficar sendo dramática. Eu não quero mais ficar fazendo o papel de vítima. Eu não quero mais ser a mal-humorada. Eu não quero mais ser a pessoa com quem ninguém quer estar perto. Eu escolho viver uma vida leve, tranquila, boa. Então, gente, está muito mais relacionada uma escolha do que a tudo que você já passou na sua vida. Tem uma frase que é assim, ó: nenhuma terapia pode mudar os fatos de uma vida, mas pode sim mudar a narrativa dos fatos. E talvez isso seja decisivo. O que esse autor quis dizer? Ele quis dizer que quando a pessoa chega na terapia, tudo o que aconteceu continua ali, é a história dela, essa foi a constituição dessa pessoa. Tá ok, tudo bem. Então, nada do que aconteça ali na análise, na terapia, vai mudar a vida dessa pessoa, mas pode mudar a forma como ela enxerga as coisas, a forma como ela narra a história dela. E isso, gente, vai ser decisivo na vida de uma pessoa. Isso vai ser extremamente importante, porque você pode escolher contar a sua história como uma vítima, ou você pode escolher contar uma história de superação. Você pode escolher contar uma história de drama, uma história de terror, ou você pode escolher contar uma história de aventura, uma história de comédia, com a forma como você está vivendo. Então, sua história de quê? Sua história conta o quê? Sua história conta um drama? Sua história conta uma história de uma pessoa que foi vítima? Ou você passou por cima de tudo isso e consegue mostrar superação? Do que você fala através das suas ações? Gente, às vezes a gente não precisa falar para as pessoas enxergarem o que a gente está contando. A nossa forma de se comportar fala sobre essa narrativa que a gente dá para nossa vida. Então, qual é a narrativa da sua história?